realmente é uma vitória muito gigante do Corinthians no contexto todo, na qual, sinceramente, quem está nos assistindo fala, não, o Corinthians empatou em Salvador. Não ia ter nenhum torcedor chateado, não tenho dúvida nenhuma, todo mundo ia trazer um ponto de lá de maneira bacana, trazer 3 então, ainda mais. Salve fiel, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. A partir de agora, vamos continuar repercutindo tudo que a imprensa anda falando após a vitória grandiosa do Corinthians para cima do Bahia fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Um resultado muito bom, né, que fez o Timão subir na tabela de uma maneira muito maravilhosa, como diria o craque Neto. Foi para 14º agora na tabela do Campeonato Brasileiro. Conseguiu finalmente sair da zona de rebaixamento após muito tempo, né? Claro, alguns times acima do Corinthians ainda tem jogos a menos, mas ainda assim, só de sair momentaneamente, que seja daquela zona perigosa, já é um grande avanço, né? São 6 pontos em 2 jogos para o técnico Ramon Dias no comando técnico do Corinthians, e a imprensa segue repercutindo a atuação do Timão, o que eles acharam, como eles analisaram esse time do Corinthians e as principais mudanças, né, que a gente já conseguiu notar após a chegada do técnico novo do Ramon Dias, que mandou muito bem. Agora é o técnico Ramon Dias que chegou para colocar ordem na casa, para tentar escalar o Corinthians de uma maneira diferente e consequentemente alcançar o maior objetivo do Timão em 2024, que é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar a partir de agora tudo o que a imprensa falou, mas antes de começar pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nada sobre o Corinthians Informe, e é claro, deixaremos aqui na descrição o link do canal do Band Esportes para que vocês possam acompanhar o programa G4 na íntegra. Vamos que vamos. Porque supieron adaptarse a lo que pretendíamos nosotros y al partido que íbamos a jugar. Muito bem, tá aí o Ramon Dias falando sobre a vitória do Corinthians, a escolha dos jogadores e tudo mais, jogando em Salvador, vai lá e ganha essa boa vitória do Corinthians, hein? Então, é o melhor jogo do Corinthians no campeonato com folga. O primeiro jogo que eu vi um Corinthians sabendo o que ele estava fazendo em campo, do começo ao final. Inclusive, ao ter a humildade de baixar linhas mesmo, e de entender jogar o jogo. Então, foi a primeira vez que eu vi o Corinthians sabendo realmente o que ele... Foi uma vitória que soube fazer aquilo lá. Eu vou ganhar desta maneira. E ela acabou acontecendo. É preciso ressaltar que não foi contra qualquer adversário. A gente viu a campanha que o Bahia está fazendo. Colocou jogadores no segundo tempo que custaram caro. Tem jogadores que vieram aí de Benfica e outros com muitos milhões que foram gastos. Numa Fonte Nova que estava com seus ingressos esgotados há 4 dias, e foi um Corinthians que jogou pela primeira vez com o Ramon e pela segunda vez só no ano no 3-5-2. Ele entrou com o terceiro zagueiro, e esse terceiro zagueiro merece o destaque, né, que é o André Ramalho, 32 anos, jogou. Claro que depois do carimbo Rojas de estreia, sempre a gente tem que manter os pés no chão, porque o Rojas estreia parecendo que ia ser o novo Messi, depois não virou nada. Mas o André faz uma estreia praticamente perfeita. 32 anos, experiência, visão tática, postura europeia de cabeça erguida, de passe entre linhas. Com ele não tem muito passe lateral. Você vê que é um cara muito diferente na leitura de jogo, antecipa jogadas. É outro nível de jogador, assim, em termos táticos. Não sei se esse cara vai dar certo ou não, mas a primeira amostra dele foi uma amostra impressionante. E quando o Corinthians baixava suas linhas de 5, a gente está vendo ela algumas vezes montada aí, para você entrar numa linha de 5 realmente é sempre muito difícil. O Corinthians acho que teve humildade de entender fazer isso, de entender jogar o jogo, e venceu com mérito. Fez o seu gol, criou outras oportunidades, teve ali um sufoco final do Bahia, o árbitro deu mais 9, aquele dia você citou lá o mais 13 também, lá no Morumbi, que te estranhou. Ontem o mais 9 não teve VAR, não teve praticamente nada assim muito absurdo, nada, grandes atendimentos, e ele deu mais 9, e o Corinthians sim toma um sufoco final, mas aí também acho que faz parte, né? O Bahia se jogou lá na frente, o Corinthians não soube contra-atacar, por exemplo, para fazer o seu 2-0 que o Palmeiras conseguiu fazer em outro tipo de maturidade como equipe e tal, diante do Cruzeiro. Uma vitória que leva o Corinthians a 18 pontos, e só para se ter uma noção,
Como você disse, o Corinthians não ganhava 2 seguidas há 640 dias. Rapaz. Inacreditável. 2 míseras vitórias do Campeonato Brasileiro seguidas não acontecia há 57 jogos, 57 rodadas, né? É muito tempo para um clube desse tamanho. O Corinthians não fazia baliza 0 há 12 jogos. Ele não fazia baliza 0 no Campeonato Brasileiro há 11. E ele não ganhava de 1-0 desde a estreia na temporada, 1-0 lá no Guarani. O famoso 1-0 protocolar não acontecia desde a estreia no Campeonato Paulista, no primeiro jogo em janeiro, porque ele vinha tomando gol todo jogo e o Massa sempre alertando, não toma gol, se não tomar gol vai ficar mais perto. E isso acabou realmente acontecendo. O Corinthians vai a 18 pontos, respira um pouco, mas está longe de estar tranquilo, por conta da tabela que a gente mostrou. Vários times ainda vão fazer jogos, vão jogar. E quinta-feira tem uma partida muito, muito, muito importante, porque ele pega um Grêmio que tem jogos a menos, só que ele pode afundar o Grêmio. Ele ir, por exemplo, a 21, fazer uma pontuação e deixar o Grêmio lá com seus, acho que 14, né, bem lá afundado, ou ele trazer o Grêmio para o 17 com um jogo a menos e se complicar. Então, realmente é uma vitória muito gigante do Corinthians no contexto todo, na qual, sinceramente, quem está nos assistindo fala, não, o Corinthians empatou em Salvador. Não ia ter nenhum torcedor chateado, não tenho dúvida nenhuma, todo mundo ia trazer um ponto de lá de maneira bacana, trazer 3, então, ainda mais. O inusitado fica, você perde 2 jogadores para quinta, só para fechar, de maneira inusitada. O Gustavo Henrique tomou o 3º cartão no banco, nem entrou e tomou o 3º por reclamação. E o Alex Santana, segundo jogo dele, está suspenso para o jogo contra o Grêmio no segundo jogo, porque ele arrastou 2 cartões amarelos do Atlético Paranaense. Tomou um cartão ontem e o campeonato contabiliza os cartões tomados, então ele cumpre suspensão diante do Grêmio. O Ranieri volta, né, cumpriu suspensão, mas é bem inusitado, né? 2 jogos, 1 cartão e tem que cumprir a suspensão. O cartolíder aqui fala, queria ver a cara do Tonhão. O Antônio Oliveira vem desses 2 jogos e 2 vitórias com Dom Ramon. Ele escondia o péssimo trabalho dele, dizendo que a culpa era do extracampo. Em tempo, o Wesley já merecia esse banco. Tratam ele como craque, mas ele é só força física mesmo, não tem refino. Diz aqui o nosso cartolíder, lembrando do trabalho do Antônio Oliveira, que foi muito ruim mesmo. O Ramon Dias deu uma ajeitada aí. Em 14 jogos, o Antônio ganhou 1 e depois que ele foi embora já ganhou 3. Pois é. Vitória maiúscula do Corinthians, né, por todas essas circunstâncias que a gente está citando aqui. Primeiro, para tirar esse tabu aí de não vencer 2 partidas seguidas há mais de 600 dias. E segundo, por essa consistência defensiva que apresentou, principalmente com esse rapaz, o André Ramalho, que o Vessone falou ali da leitura de jogo, que é uma característica que ele tem desde que começou a jogar futebol. Todo mundo sempre elogiou essa questão da leitura de jogo que ele faz em pleno andamento das partidas. Então o Corinthians tem um cara que tem essa característica agora no seu elenco. E o Hugo Souza me parece muito mais confiável após a saída do Cássio, todo aquele imbróglio com o Carlos Miguel, do que o Matheus. Então, me parece que essas 2 peças dão essa consistência defensiva que o Corinthians precisa nesse momento, que é não tomar gol e tentar fazer o gol lá na frente para ir saindo um pouco dessa zona terrível que é a zona do rebaixamento. Agora fica a dúvida se o Ramon Dias vai utilizar 3 zagueiros em todas as partidas, se não vai, com a volta do Ranieri, como é que ele vai armar esse sistema defensivo, porque o Ranieri também dava essa boa cobertura ali à frente da zaga. Ficam essas questões para a gente acompanhar o andamento daqui para frente. Mas, sem dúvida nenhuma, vitória importantíssima para o Corinthians nesse momento do campeonato. Sobre esse comentário, né, o Ramon Dias até falou sobre isso na coletiva, né? Quando foi perguntado sobre a mudança do esquema tático, ele acabou dizendo que o Corinthians tem que se adequar aos jogos, né? Para cada jogo ele vai montando uma postura diferente. Nesse jogo onde era sabido que o Bahia ia para cima porque é um time muito bom jogando em casa, ele decidiu colocar 2 atacantes, sacou o Wesley, que apesar de ser mais agudo na marcação, ele não é tão bom assim, né? Tem um pouco de dificuldade, ele até volta bastante, né, pelo vigor físico, mas ele preferiu colocar o meio-campo ali mais reforçado e meter 3 zagueiros, que assim conseguiria se defender bem. A primeira estratégia era não tomar gol, e depois, assim que surgisse a oportunidade, né, o Corinthians ia tentar marcar o seu golzinho. Aconteceu isso, segurou bem, não tomou gol,
tomou pressão pra caramba, mas não tomou o gol, que é o mais importante. E lá no ataque, quando surgiu a oportunidade, o Romero acabou recebendo um passe espetacular do Yuri Alberto, que apesar de não ter jogado bem novamente, deu esse passe aí, foi crucial pra vitória do Timão, né? Bem legal mesmo. E daqui a pouco vamos continuar repercutindo tudo que a imprensa vem falando. Então deixa o like, inscreva-se no canal, porque é importante demais para o nosso crescimento. Assim nós poderemos levar mais informações para a torcida alvinegra. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!